Bem, Bruno, então vamos começar. Vou aceitar aqui. Então vamos lá, pessoal. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a presença de todos que estão participando conosco e lembrar que esse evento aqui do Zoom, ele também está sendo transmitido ao vivo pelo canal Nebulosa Marginal no YouTube. Põe a almofada aqui que fica mais... E esse é um evento que está sendo organizado pela INM, editora, e em parceria com o Espaço Winnicott de Passo Fundo, aqui representado pela Helenita neste momento, mas acredito que logo a Andressa já vai conseguir também entrar com a gente. E ele também é mediado pelo nosso canal Eu Que Luto. E eu, Luciana, estou aqui representando, na presença da Laura, da Rose e do Jean aqui com a gente. Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao Sérgio Gomes, que é o editor responsável pela INM Editora e pelo livro do Batuta. Também quero agradecer ao Bruno Gomes, da INM Editora, agradecer a Helenita Ferrari e a Andressa Ferrari. A Andressa, como daqui a pouco aparece, em algum momento a gente volta a falar com ela, Helenita. Ambas são psicanalistas do Espaço Winnicott, de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E hoje à noite, a gente está com essa duplinha super especial aqui, que é a Tânia Botelho e a Sandra Teixeira, que juntas fizeram o livro A Viagem do Batuta, Quando a Falta Vira Saudade. Então, vou apresentar um pouco das meninas, antes da gente iniciar o nosso bate-papo. A Sandra Teixeira, ela é jornalista e psicanalista, e ela é membro, desde 2003, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, e ela é muito requisitada como comentarista e debatedora para participações em programas de rádio e TV. Ela estreou na literatura com Poesia numa Hora Destas, da editora Sete Letras, em 94, e ela assina artigos e ensaios para publicações variadas, como A Desqualificação Perversa dos Indígenas Brasileiros e a Apropriação do Território Ancestral, incluso no livro Racismo, Capitalismo e Subjetividades, Leitura Psicanalítica e Filosófica, da editora Edulf, de 2018, e A Viagem de Batuta, Quando a Falta Vira Saudade, é o seu primeiro livro infantil. Já a Tânia Botelho trabalhou como atriz no teatro, na TV e no cinema, e nos últimos 30 anos ela se dedica totalmente às artes visuais, já tendo realizado exposições no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, onde atualmente ela vive. Hoje ela está aqui juntinho da Sandra, e A Viagem de Batuta também é o seu primeiro livro. E aí, para dar início à nossa conversa, eu gostaria de trazer um texto para a nossa reflexão. Só os peixes veem o mar. José Eduardo Agualusa. Na maioria das línguas angolanas, a palavra para morte é a mesma que designa mar. Morte é a escuridão, é o que não sabemos, nem podemos saber. Penso na escrita literária como uma outra forma de praticar mergulho. Mergulhamos e vemos os peixes. Intuímos que abaixo da linha da água se estende um outro universo, vastíssimo e atemporal. Vemos os peixes, mas só os peixes veem o mar. A literatura não nos ajuda a compreender a morte. Pode ajudar-nos, contudo, a criar laços com um mistério, uma certa intimidade, digamos assim. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo com a Tânia, com a Sandra. E para a gente começar, eu gostaria, meninas, que vocês contassem como é que se deu esse encontro, como é que aconteceu o encontro de vocês, como é que aconteceu a troca entre vocês, e falando sobre o Batuta, que é o nosso personagem principal.
Então, é isso. Luciana, vai ser um prazer contar essa história. É interessante porque essa história começou aqui nesse prédio onde eu moro, em Laranjeiras, que chama-se Edifício Monte. E nós, vizinhas aqui do prédio, só que não nos conhecíamos, né? Vizinha, andando no jardim, tinha o Batuta, que é o personagem do nosso livro, um cão que já estava com 15 anos, já estava ceguinho. Então, eu encontrava com ele aqui no jardim com a Tânia, mas não éramos amigas. E um dia eu me encontro com a Tânia no jardim sem o Batuta, e de imediato eu perguntei, né, onde é que estava aquele cãozinho tão bonitinho. E ela, com uma carinha muito triste, ela disse: o Batuta partiu. E eu fiquei impactada com aquilo, porque eu sempre tive uma ligação muito grande com os bichos, né? E eu perguntei para ela, disse que sentia muito, e perguntei o que ela estava fazendo para elaborar o luto dela. Ela disse: tem pintado umas coisas, desenhado umas coisas. E eu, muito curiosa, perguntei: eu adoraria ver o que você está pintando. Ela falou: vamos lá no meu ateliê, que era também no mesmo prédio que a gente morava. E aí, quando eu entro no ateliê dela, eu me deparo com umas telas mágicas, assim, lúdicas, coloridas, que são exatamente as ilustrações do livro do Batuta. Quem tem um Batuta, quem leu, sabe o que eu estou falando, né? São esses seres mágicos que pulam das páginas, né? Da tela. E eu, muito encantada com aquilo, virei para ela e disse: mas você é ilustradora? Ela disse: não, eu não sou ilustradora, eu sou artista plástica. Eu falei: mas você também é ilustradora e você tem um livro maravilhoso aí que você pode fazer. Ela disse: eu não sou de escrever, eu não sou da escrita. Aliás, eu acho que não é uma verdade, não. Ela conta essa historinha que ela não é da escrita, mas não é verdade, não. Next. E aí ela disse, então, me desafiou, disse assim: você escreveria essa história? Eu sou uma pessoa criança, né? Não é à toa que na psicanálise eu me identifico com o Winnicott. Se você me chama para brincar, eu vou. Eu não recuso uma brincadeira. E eu disse: posso tentar, né? Mas com uma condição, que você deixe as telas do Batuta no meu consultório. Opa! O que aconteceu? Aqui as telas. E que eu possa conviver com eles por um tempo, me inspirar. E peguei da Tânia também 5 informações importantes do Batuta. Acho que eram 5. Batuta gosta de cookies de chocolate, ele é amante da noite. Ele era um cara gosta de música boa, clássica. É um notívago, assim, igual a mãe. Igual a mãe dele, né? E aí eu anotei num guardanapinho, levei para casa e fiquei convivendo com o Batuta aqui. O interessante é que eu já vinha sendo convocada na minha vida pessoal e particular para falar de luto. Não é à toa que o luto e melancolia do Freud me emocionava, mexia comigo. Então, eu estava ali vivendo com as minhas perdas, com os meus lutos, lidando no consultório também com esse assunto. E aí, um dia, eu acho que eu fiquei 1 mês com essas telas no consultório, um dia eu tive uma tarde livre, e aí eu aproveitei essa tarde e sentei, como dizem, numa sentada só eu fiz o livro. E fiquei emocionada por um livro e imprimi, botei no envelope, botei debaixo da porta da Tânia e saí correndo de medo, morrendo de medo. Vocês não estavam tão próximas assim. Não, eu quase que fugi, né? Eu falei: imagina que ousadia falar do cão da Tânia, falar do Batuta sem ter conhecimento de causa, né? Sem conhecer o Batuta. E aí a Tânia, então, me ligou no mesmo dia e ela falou comigo no telefone aos prantos, ela chorava muito e dizia assim: como é que você sabe tanto do Batuta? Como é que você conseguiu escrever essa história, né? E aí eu fiquei muito emocionada,
Isso estreitou uma amizade, que já tem 16 anos, a Tânia virou uma parceira, uma irmã do coração, não tem distância física, porque depois disso a gente se distanciou, ela foi morar em Houston, nos Estados Unidos, mas não existe distância quando a gente cria vínculo, quando a gente tem amor. E é disso que eu falo no livro do Batuta, né? E não tem obstáculo para o coração, para o amor, para a imaginação. A gente viaja para lugares, para onde a gente quiser ir. E então foi assim. E a partir daí a gente fez a brincadeira de montar o livro, como ele seria. Aí foi a brincadeira no consultório, juntar imagem, texto, e estreitar a nossa relação. Então, assim, o Batuta ele tem a capacidade de unir as pessoas. Ele tinha essa capacidade, realmente. Né? Essa é a minha versão. Agora vamos lá. Não, é mais ou menos, eu fico olhando os bichos, fico lembrando. O Batuta, realmente, ele era um cão muito amigo, né? Muito feliz, né? Que é uma característica muito do bichon, né? É um cão sorridente, é um cachorro que sorri, é uma das características do bichon. E ele era um cão que me acompanhava muito, porque ele também era notívago como eu, ele era um cão muito culto, gostava de música erudita, música clássica, e eu achava muita graça dele, gostava das coisas que não podia comer, entendeu? Tipo chocolate, que cachorro não come, mas ele gostava. Então, assim, ele sempre estava comigo com esses olhinhos dele, né? Esperto, querendo ver tudo. E quando o Batuta, ele me acompanhou em momentos críticos da minha vida, né? Por exemplo, quando eu mudei de novo para o Brasil, fui morar em Curitiba, né? E o ninho ficou vazio, meu filho saiu de casa, aquela história do ninho vazio, e o Batuta pegou uma doença, quase morre. E eu me lembro que eu chorava na clínica, eu falava: não, Batuta, você não pode me deixar, eu morro, você também não. E o veterinário ficava louco com aquilo, ele milagrosamente se recuperou. Então, ele não era um cão doente, teve alguns problemas sérios e sempre se recuperou. Então, ele me acompanhou muito. Quando ele veio para cá, ele já estava velhinho, e Sandra acompanhou realmente as nossas passeadas, né? E aconteceu realmente de eu vivenciar esse meu luto dessa forma, desenhando e escrevendo um pouquinho, mas desenhando, não escrevendo livro, desenhando, escrevendo com ilustrações, né? E tentando viajar um pouco do que foi a vida do Batuta nos espaços vazios. Você já tinha desenhado ele antes, Tânia? Em algum não, outro nunca. momento? Não. Gozado que eu ficava desenhando, depois que ele partiu, né? Como o espaço vazio ficou sem ele. Então, eu preenchi aquele espaço vazio colocando ele na tela, entendeu? E por isso que eu fiz sempre essa marcação cênica com a janela. Você vê que é importante para mim que esteja essa janela. Ela está aí proposital, né? Essa janela que existe, exatamente. Essa janela, ela permeia sempre esse lugar. Acho que ele mostra exatamente. melhor. O puff dele sempre estava aí, tinha um sofá aqui, mas que eu não ponho, porque não é importante para a cena. Essa janela que leva ele para o universo também, né? Que projeta ele, né? Então, eu preenchi esse espaço muito vazio, que era muito dele, né? Com as ilustrações, e assim eu fui me entendendo meu luto e me enchendo do Batuta, né? Porque uma vez eu fui a um lugar e tinha um homem muito idoso, e eu me lembro que ele disse assim: as pessoas têm uma equivocada mania de pensar que quando as pessoas partem, né, tudo acaba, né? Na verdade, o pensamento deveria ser outro, né? Não é que tudo acaba, acaba isso, o tocar, né? Mas se você parar para pensar e ver que esse tocar, ele habita em você, o sorriso daquela pessoa habita em você, que você vai falar uma coisa e você vai chegar e falar assim, igualzinho a fulano, entendeu? Naquele momento, você é como se fosse um pequeno tesouro com você, entendeu? Então, esse luto, essa ausência, ninguém a rouba mais de mim, entendeu? Exatamente, ela é uma ausência assimilada, entendeu? E é muito bom isso. Essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Você aprender a conviver com ela, e ser generoso com ela, e afagar, entendeu? Essa ausência, porque que não e legitimar ela, né, Tânia? para que não fique um buraco, para não ficar
aquele oco, entendeu? Tem que ser um buraco preenchido. A gente percebe assim claramente, né, o quanto é importante viver um luto, um luto com tempo, sem tempo, né? Eu até anotei uma frase aqui do Freud, né? Para um luto seja superado, é preciso um certo lapso de tempo. Ele julga inútil ou mesmo prejudicial, ele, Freud, né? Qualquer interferência em relação a esse tempo. É fundamental a gente ter tempo para lidar com essa emoção, com essa dor, né? E que recursos que a gente tem ao longo da vida para poder lidar com a morte, né? O Winnicott diz, né, que se a gente vive, a gente pode morrer. É fundamental a gente ter alegria, a capacidade de brincar, a capacidade de criar vínculos, de se envolver. Então, se a gente vive plenamente a vida, a nossa despedida, a nossa partida será melhor, né? É interessante que o Batuta vem me colocando e me desafiando, e até hoje ele me desafiou, porque hoje, antes de vir para cá, eu fui me despedir de uma amiga que faleceu. E eu digo assim, nossa, hoje, né? Hoje que eu vou falar disso, como é que eu vou falar? Vou estar triste, como é que vai ser isso, né? Eu vou estar como é possível estar, né? Primeiro que eu me respeitei, eu disse assim, o que eu preciso hoje? Eu preciso daquilo que eu falo com os meus pacientes no consultório. Cancelei a minha agenda, me permiti ficar mais quieta, fui me despedir da minha amiga, que tinha 92 anos, mas viveu plenamente, Glória Barbosa, uma artista plástica incrível, criativa, Bom, você está lúdica, podendo homenageá-la aqui nesse espaço, né? nesse espaço. Eu imaginei, então, o que eu poderia fazer? Bom, com ela, me despedir dela. Tempo, se eu quisesse chorar, se eu quisesse descansar, eu me permiti isso, né? Então, essa coerência, que eu acho que é fundamental na vida, e quem trabalha com a saúde, é fundamental a gente ter o mesmo respeito que a gente tem com o outro conosco, né? Como é que eu vou falar alguma coisa para alguém se eu não uso isso na minha vida, na minha clínica, né? Então, assim, eu estimulo, eu respeito e eu lido com muito carinho com o luto do outro. Não há pressa nessa travessia. É uma travessia sem tempo, é uma travessia doída, a gente precisa de fôlego, mas, olha, os recursos da arte, os recursos da vida, dos amigos, dos afetos, é tudo que a gente precisa, né, para fazer essa travessia. Sim, né? E eu acho que é sobre isso que a gente fala hoje, é sobre isso que o Batuta também vem para nos ensinar, né? Porque a gente está falando de um processo de luto que tem um viés muito criativo através da arte de vocês. No primeiro momento a gente pensa no luto da Tânia, mas o luto da Tânia também é vivenciado pelo o luto da Sandra, que foi se aproximando e que de repente aquele cachorrinho que ela via ali também fazia falta para ela. E como nesse lugar da arte vocês puderam dar vazão para o luto de vocês. E o que eu achei assim também muito interessante é como o que eu vivi foi assim do meu luto, né? E eu me permiti viver dessa forma esse luto, né? Que talvez muita gente não tenha conhecido viver assim. E que depois eu tive a oportunidade de viver também esse luto com uma oportunidade maravilhosa que eu tive com a minha irmã, né? Que infelizmente faleceu, e foram 5 anos de luta, mas que eu dou a minha eterna gratidão a ela, porque junto, eu caminhei com ela, eu e todas as minhas irmãs, nós somos 5, né? Nós caminhamos juntos na luta com ela, cada uma cuidando de um departamento, todas nós unidas em volta dela, entendeu? Aquela coisa do amor mesmo, e de vivenciar mesmo
essa amorosidade da perda certa que nós sabíamos que iria acontecer, né? Foi logo depois do Batuta, Tânia? Foi, exatamente, foi depois. Foram vários lutos ao mesmo tempo. Foi meu pai, foi a Sônia, foi o Batuta. Né? Foi uma coisa. Mas só que o Batuta veio antes. O problema é que o Batuta, ele não... É diferente o luto, porque o Batuta, o sofrimento, o processo de partida dele foi sofrimento. O processo do meu pai foi um ciclo que se fechou. Meu pai estava com mais de 80 anos, já estava programadíssimo para isso. Já o processo da minha irmã já foi outro processo, porque ela ainda era muito jovem, tinha filhos pequenos. Então, era um ciclo que ainda estava na minha cabeça inacabado. Cada processo é único, né? A dor foi diferente, mas, no entanto, tudo é luto, tudo é perda. Claro. Né? Então, aonde trabalhar essa amorosidade que está doída, que está machucada, né? E você trata assim, na extensão do amor, né? Do que ficou com você dessa pessoa, né? Do que você busca em você dessa pessoa, né? E é importante você usar o que você tem como ferramenta, né? Porque, por exemplo, se você canta, use como ferramenta. Se você desenha, use como desenho. Se você pinta, use como ferramenta. Então, por exemplo, o livro do Batuta é um livro aparentemente muito simples, mas ele é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta de trabalho. Agora, por exemplo, eu acabei de dar para uma pessoa, ela pegou o livro um pouco assim, mas eu sei por que eu dei para ela. Quando ela foi entender o que era o livro, ela falou para mim: bom, Sérgio, onde é que eu posso comprar mais? Né? Eu achei muito interessante. Eu falei, aqui, não sei o que, coisa e tal. Por exemplo, aqui eu estou vendo pessoas como a Mônica, por exemplo, que é professora. Oi, Mônica. Né? Mônica? Mônica. Não, tchau. Que é professora, que ela fez um trabalho belíssimo. Ela fez um trabalho belíssimo, que infelizmente eu mandei, acho que para o Sérgio, né, Sérgio? Mas ela fez um trabalho com a turma dela, que são de menininhos de 4 anos de idade. Né? Nós conversamos antes e eu conversei com ela, falei, Mônica, faz o trabalho com cuidado, porque as crianças começam a perder o peixinho, o gatinho, o cachorrinho, e um dia chega no papezinho, no vovozinho, né? Então... Quando não é invertido isso, né? Mas o quanto que isso também é um instrumento para a gente falar de luto. A gente está falando do Batuta, mas estamos falando de luto. Né? Exatamente. E esse lúdico levou a Mônica a fazer um trabalho muito bonito com os meninos e ela se surpreendeu, até porque era cachorrinho, era peixinho, e daqui a pouco saiu o vovô, saiu o titio, entendeu? Ela foi conversando com as crianças e ela propôs que as crianças desenhassem, né? O Batuta, algumas quiseram desenhar outra Batuta, outras não quiseram desenhar o Minhoco Louco do deserto, o bicho que ele mais e foram desenhos lindos que depois eu posso mandar para vocês. Desenhos eu posso mandar, infelizmente a roda de crianças eu não posso, porque vocês sabem por quê, né? Claro. Então, enfim, como que o Batuta se impôs, o ponto se impôs, né? Né? De uma forma muito bonita, na extensão do amor. Eu acho que é isso mesmo, sabe? De você ter esse cuidado, essa amorosidade de dizer, eu estou machucada. Deixa eu viver meu luto. Eu quero viver assim, eu quero chorar, a gente pode chorar. Eu tive um paciente de 8 anos, foi justamente antes de escrever o Batuta. Ele tinha dito para a mãe dele que queria uma médica para ele falar de morte. E foi assim tocante uma criança usar essa médica para falar de morte. Bom, o que estava acontecendo na vida dele naquele momento? Os pais estavam se separando e ele tinha acabado de perder o avô dele. Ele veio para o consultório. Eu vou dizer para você, claro, trabalhar com criança é totalmente diferente de trabalhar com adulto. Quem trabalha com criança sabe disso. Eu gosto muito de usar a psicanálise ampliada. Eu uso arte-terapia, eu uso desenho, cola, eu faço objetos, eu faço muitas coisas artísticas, tela, pintura. Então, com essa criança, eu usei todos os recursos que eu tinha e mais ainda. Uma criança assim que, quando ele saía, a gente tinha que quase que remontar o consultório à energia dele. Bom, uma das coisas que ele fez muito comigo
e que eu li que ele estava falando ali da dor dele, da morte, é que ele me matou e me ressuscitou muitas vezes. A gente fazia espada, ele me matava com a espada, a gente fazia qualquer objeto, ele brincava de me dar tiro, me dar bolada, e ele me matava e ele me recuperava. Depois ia lá, cuidava de mim, fazia reparação, botava remedinho nas minhas feridas, né? E, desse modo, a gente falou de morte sem nunca ter falado de morte. E eu acho que, não foi um processo racional, eu não fiz o Batuta pensando como ele seria, o Batuta brotou de uma maneira muito natural, mas eu acho que porque já tinha fertilizado a terra, já tinha adubado a terra, então acho que foi isso. A relação de vocês também foi se aproximando, foi se afunilando ali, de vocês duas, né? Batuta nasce desse lugar aí, né? Sim. Esse lugar de afeto, né? O adubo. E então, quando eu coloco em palavras, porque, na verdade, eu acho que eu fui uma intérprete, uma tradutora daquelas imagens, e que a gente teve um acordo que eu fiz com ela. Eu disse assim, olha, você me dá as 5 coisas do Batuta, mas eu vou inventar o resto. Deixa eu inventar. Eu já tinha muito quadro aí, já tinha inventado vários personagens, né? Então ela tinha que inventar. Eu tinha que inventar alguma coisa. Aí eu fui nomeando, né? Ela criou as criaturas e eu fui dando nome, batizando os personagens, né? Esse processo de dar nomes, de botar em palavras, a minha ferramenta é a palavra, não é o desenho, né? Eu também fui elaborando os meus lutos e eu acho que eu fiz o que eu estava fazendo com o meu paciente. Ele não usou palavras para falar de morte e de luto. Eu não uso essa palavra morte. Não tem. Mas quantas outras vias, né, são possíveis? Sim. Tem uma coisa muito interessante. Está falando do lúdico, da arte, da escrita, quantas vias, da música. E tem uma coisa aqui que é muito interessante, né? Que quando o Batuta começa a se desintegrar, essa aqui, ó, tá vendo que ele vai sumindo, né? É a única hora que eu apareço. Ela está com o cabelinho vermelho. Eu estou atrás, eu estou pequenininha, você está vendo que ele está ficando bem pequenininho, é como se eu estivesse encolhendo. É a única hora que eu me coloco dentro do quadro com ele. E eu estou observando ele porque eu estou vendo o universo dele inteiro saindo pela janela, né? E tem uma coisa interessante, você vê que é todo pontilhado. No próximo livro, que você vê que ele está na Lua. Não sei se alguém dá para ver. Não sei se alguém na última página, na penúltima página. Eu estou vendo no meu próprio. Você está vendo? Esse daí ele se ele sumindo. E olha, você está vendo que ele está na Lua? Isso desenhado. Ou seja, a hora que eu quero, eu olho para a Lua e eu sei, né? Como eu tenho uma forma simbólica, não é mística, não é nada. Quando eu estou, por exemplo, numa situação assim, eu olho assim para a estrela e digo: pai, eu fico tão feliz se ele está aí. Entendeu? Quer dizer, ele está comigo naquela situação. Eu tenho certeza que ele iria dizer assim, orgulhoso de você, né, pelo que você está fazendo. Então, eu olho assim para cima e digo: pai, eu estou tão feliz de saber que você está aí, que você está feliz. Quer dizer, que ele, naquele momento. Então, assim... E depois, no último desenho, quando ele morre, eu enterro ele aqui, no terreno. Uma árvore de batuta. Numa árvore de jasmim. Eu até ri muito depois, que eu comprei na feira um pé de jasmim, e jasmim só dá se for trepadeira, né? A sorte que eu pedi para o cara botar uns pauzinhos, não sei o que, mas não sei nem se deve ter dessa árvore. E depois, meses depois, eu vinha ganhar um outro cachorro igual Batuta. Qual foi o nome que eu dei para ela? Jasmim. E tem uma coisa mais interessante, que eu estava fazendo as contas, foi um pé de jasmim. Eu inventei o pé de Batuta, e a Jasmim, que é a cadelinha dela, que é um bichon também, está com 16 anos e já está no processo de partida. Já. Então, assim... E segue surda. Segue surda.
E como é que é esse Perfeito. processo, Tânia? Hã? E como é que você está em relação a Jasmim? Eu estou muito bem, porque eu sei que isso faz parte do mesmo do bichon, do tipo dele, né? Ela é um cachorro muito saudável, mas ela aprendeu a andar sem cega e surda pelo som. O som não, pela vibração. Eu tenho que bater. É a vibração, não é o som que ela não escuta, né? Ela aprendeu a fazer xixi em outro lugar sozinha, entendeu? Quando ela se perde por alguma questão, eu ouço como ouvido de mãe, né? Uma vez aguçado, nunca desaguça. Então, assim, eu noto que ela está ciscando, aí eu vou, já, a madrugada, eu digo, oi, onde está? O que é? Já sei o que é. Se ela está com dor, ela comunica para mim, eu já sei, é dor. Então, eu já vou procurar, já vou cutucar, já vou ver. Então, assim, eu estou vivendo bem, sabendo, tanto é que eu a cega surda, eu falei para ela no telefone esses dias, eu falei, espera a mamãe, Jasmim, me forte aí, estou chegando. Não foi para ela, eu falei para mim, entendeu isso, né? Me espera, por favor, Jasmim, que eu estou chegando, na verdade. Então, e abordando esse lugar, Tânia, né, do luto do Batuta, dessa sua vivência com a Jasmim agora, a gente tem uma pergunta, a Laura, que também dividiu Eu Que Luto comigo, ela trouxe se em algum momento foi recriminado ou não legitimado o seu luto por ser um luto de pet. A gente falou muito disso no nosso canal, a gente escreveu sobre isso, fizemos uma live sobre isso, porque não necessariamente é um luto legitimado, infelizmente, né? Acho que a gente está fazendo um grande avanço nesse lugar, mas ainda é olhado como, ai, que besteira, ai, por que você ficou... Não, ele é doído do mesmo jeito. Você sentiu alguma vez? Sim, claro. Como se não fosse legítimo viver esse luto? Não, eu não tenho dessa, não. É legítimo viver esse luto, sim. Mas as pessoas ao seu redor, elas trouxeram isso? Tanto é que eu botei. Ele teve que preencher os meus vazios. Eu tive que preencher desenhando ele. Você não teve questão, mas não. Você sentiu preconceito das pessoas? Não senti preconceito das pessoas. Acho que as pessoas... Agora é o seguinte, aqui, né? Porque eu não coloquei esse livro, nós não colocamos ainda, né, Sérgio? Lá nos Estados Unidos. Aqui, eu não sinto isso das pessoas, não. Muito pelo contrário, tem gente que até gosta, porque aborda um animal e que é uma coisa que as pessoas não dão muita importância, isso é uma coisa que começar a ser visto também, coisa e tal. Então, eu não senti ainda. Tá? Mas eu tenho uma outra visão. Mas ela pode ter outra visão, então, porque eu não estou aqui também. Vamos lá. Então, vamos lá, minha visão. Eu sou visitante. Minha visão não foi que tivesse um preconceito com relação a pet. Eu, na verdade, eu estou extremamente feliz de ter realizado, depois de 16 anos de espera, o livro. Por que 16 anos? Eu até fiz um texto bem bonitinho que eu explico isso de uma maneira muito positiva e criativa, porque é assim que eu sou na vida. Tá? Depois eu falo do que eu escrevi. Mas, na verdade, foram 16 anos de luta. A Tânia foi para os Estados Unidos e eu nunca desisti de publicar o livro. Até a pergunta que o Bruno trouxe aqui, Sandra, só para a gente já poder entrar, né? Que ele falou, como é que se deu o processo de publicação do Batuta pela editora INM e como é que ocorreu esse processo de publicação, que eu acho que é o que você vai trazer para a gente. Isso, foi um processo, enfim, a gente fez uma boneca boneca é como se fosse um livro, né, já prontinho. Sai geral. Né, como se fosse uma ideia do que seria o livro. Como eu sou jornalista, meu marido, que está aqui assistindo também, o Henrique Cosme, é fotógrafo, pegou as telas da Tânia e ele fotografou. Então, nós montamos um livro. Tá? E esse livro eu apresentei a várias editoras, porque, por ser eu fui jornalista, sou jornalista, e fui da área de literatura, tinha muito conhecimento com editoras, eu apresentei o livro para muita gente. Todo mundo achava o livro muito bonito e tinha algumas justificativas para não publicar. Bom, Sandra, você não é uma autora de histórias infantis, então você não vai ter público. O livro vai ser muito caro, então a gente não vai investir num livro muito caro, porque você não é uma autora conhecida.
Isso era o que eu recebia de um modo geral, né? Mesmo tendo um prefácio maravilhoso de um dos maiores poetas vivos brasileiros, o Carlos Nejá, da Academia Brasileira de Letras, dando aval, mesmo assim, era muito difícil. Eu acho que, na verdade, era difícil, 16 anos atrás, falar de morte. Uhum. Ninguém queria falar de morte, nem de morte de pet. E era um incômodo. Na verdade, eu estava oferecendo para as pessoas, por mais lúdico que fosse o assunto, né? Tratando com muita delicadeza, é uma prosa poética, com poesia, as pessoas tinham uma reação negativa, não queriam falar desse assunto. E aí, 16 anos depois, eu uni um grupo afetuoso, Sérgio Gomes, Bruno Gomes, a Cláudia fez o projeto gráfico, enfim, tanta gente maravilhosa junto comigo, confiou no projeto, eu pude publicar. Mas, porque também, após uma pandemia, onde muita gente foi obrigada a lidar com o tema morte. Não tinha mais como evitar, não tinha mais como botar isso debaixo do pano, fingir que não acontecia. Adultos, crianças, todo mundo perdendo pessoas muito próximas, quando não era o pai, a mãe, né? Então, amigos, né? Amigos, eu perdi tanta Cada gente. semana perdi um. Importante. Eu acho que nós chegamos num ponto, aquilo que era incômodo passou a ser uma necessidade. Então, Batuta esperou 16 anos para nascer, talvez porque o mundo esteja mais preparado para receber. Né? Eu gosto de acreditar nisso. Eu não vivi essa coisa acontecendo, porque, na verdade, eu não estava aqui. Essa parte da dor do parto, ela teve que sofrer só. Né? Eu só estava lá do outro lado e falava assim... Mas estavam unidas, é isso? Nós estávamos unidas, sempre unidas. Né? E eu era a rainha do sempre unida, Sandra... Não, Sandra, não sei, ainda não é dessa vez, porque nós tentávamos, né? Mas não, era tiro na água, né? Até encontrarmos essa equipe maravilhosa, né, Sérgio? Né, Bruno? Na verdade, eu posso dizer que quando a Sandra me mandou a boneca do livro, que eu li o livro, bati os olhos nas figuras mágicas que a Tânia tinha criado, a primeira coisa que eu disse, eu liguei para a Sandra e disse assim, esse livro precisa ser publicado urgente. Não, peraí, Sérgio. E aí a Sandra, com mais todo cuidado e tudo mais. Não, gente, isso precisa ser publicado, porque ninguém nunca falou disso desse jeito, né? Com essa forma lúdica e com esses seres maravilhosos e com essas imagens que a Tânia tinha criado. Não, a gente vai... Aí ela disse assim, não, mas isso é caro. Eu não quero saber, eu publico. Não, Sérgio, mas a gente já mandou para... A Sandra tentava me demover da ideia. Então, assim, eu não as ideias que eram da possibilidade. Eu recebi tanto não que eu acho que eu estava aí, eu já me dizendo não, né? Fiquei com medo, pode ser. Não, é porque tinha algumas coisas assim, eu falava, Sandra, se não for colorido, não dá. Não dá, sem cor não dá. Não, com certeza perderia. Aí era difícil você falar isso para uma amiga, que você sabe que ela está do parto lá, eu tenho que dizer, eu falo assim, não, sem cor não dá, Sandra. Eu já sabia que ia ficar com a cara, né? Quando ela me contou que passou a cabeça, eu falei, não estou acreditando, entendeu? Quem foi que se juntou? Vamos lá. Aí eu comecei a conhecer o pessoal que teve muita paciência comigo. Mas eu só te contei, porque aí você vai ficando cascuda, vai ficando dolorida. Então, eu só falei para a Tânia, quando estava tudo muito concreto, maduro, o livro praticamente já ia ser publicado. Já era né? Eu sou guerreira, né? Tenho o sangue indígena, tenho o sangue mineiro, aprendi com meu pai que a gente vai comendo devagarinho, né? Pelas beiradinhas, devagarinho. Então, à medida que amadureceu, que eu percebi que aquilo estava palpável, aí eu quis dividir, de fato, com a Tânia, trazê-la para o projeto, vamos fazer, porque agora vai sair. E só tem sido maravilhoso, né? Porque, olha, tanta gente bacana
se unindo a gente por conta do Batuta. A Laura Guimarães, o Jean, as pessoas que me acharam por conta do Batuta, que se uniram e que oferecem ajuda. Eu estou sentindo um clima que está fazendo tanta falta nesse país. Generosidade, sabe? Parceria, afeto. Esse mundo competitivo está muito chato, gente. E o que eu me surpreendi também com algumas reações, né? Uma coisa a gente falar, uma coisa a pensar que vai tocar, outra coisa a gente vê, né? Tem uma senhora, com 92 anos, que ela chorou de contentamento, né? Ela tinha perdido, inclusive, o esposo, de contentamento e de felicidade, de poder ter lido um livro onde eu abordava esse tema, que é muito próximo dela, né? E eu fiquei assustada, porque ela me mandou o vídeo. Tânia, até tirei esse print que sarra com a Tânia, ganhei o título hoje também, sou tudo, o livro é todo meu, escrevi, porque ela falou que tudo era meu, né? Fiquei com Sandra. E depois também uma paciente, de uma terapeuta que, inclusive, está aqui conosco, uma paciente que estava, inclusive, em tratamento e ela ganhou o livro, né? E ela mandou também um vídeo para mim, completamente encantada com o texto, né? Que ela elogiou muito, com os desenhos que ela achou fantásticos, me mandou 2 vídeos, na verdade. Então, eu achei muito interessante como é que o paciente, que estava em pleno tratamento, numa clínica, entendeu? Ganhou da terapeuta esse livro e teve... essa outra ferramenta, né? Exatamente. Ele deu, sabe, a possibilidade de poder expressar isso, né? Num momento tão difícil para ela, onde não era um momento aparentemente ideal para falar sobre isso, mas foi exatamente isso que fez ela ficar tão feliz. Ou era o momento para falar, né? Exatamente. Como você... a Laura, né, Laura? Que foi a Laura que perguntou dos animais? Sim, foi a Laura. Pois é, como você, Laura, está falando, né? Então, uma coisa que já me pediram um livro para trabalhar em clínica de pet, quando o cara vai dizer que o cachorrinho morreu, meu filho é veterinário, então é como ele diz, a pior hora para mim é quando eu vou dizer, olha, não tem mais nada para fazer. Veja. Então, assim, é mais fácil você lidar com uma criança quando você... Ele vai ser difícil do mesmo jeito, mas vai ser uma ferramenta para você trabalhar com ele. Entende? Então, eu fiquei muito feliz. E o livro tem me levado a campos, né? A viagens. Assim, as viagens do Batuta estão fazendo as suas viagens, né? Estão. As crianças estão se aproximando para conversar. É muito interessante, né? A conversa. Nos lançamentos, eu tive essa experiência de estar do lado das crianças, elas lendo para mim, conversando comigo. E eu tenho ficado também muito surpresa com os idosos. Sim. Porque a reação dos idosos tem sido maravilhosa. A minha amiga que faleceu, que eu me despedi hoje, também com 92 anos, uma mulher inteligentíssima, sensível, uma artista. Eu tive a sorte de deixei de presente para ela o livro, e antes dela falecer, ela me ligou, falando do encantamento dela com o livro do Batuta, da beleza das ilustrações, do texto. Então, olha assim, quanta gente abrange, né? Eu acho que, nossa, acho que a gente estava carente mesmo, precisando falar desse tema, né? Sempre muito bem-vindo, né? Acho que o Bruno tem algo para trazer também, para agregar aqui. Então, pessoal, quando o Batuta chegou para a INM Editora, foi uma surpresa muito grande, né? Que o Sérgio já chegou falando, vamos publicar um livro infantil. Eu, como gerente comercial, falei, tá, tudo bem. E ele falou, vamos publicar ainda esse ano, o livro já está pronto. A gente só precisa fazer alguns ajustes, algumas coisas. Só um detalhe, daí ele entrou em contato. A Sandra me mandou o boneco do livro, foi na primeira ou segunda semana de janeiro. Claramente, imediatamente eu entrei em contato com ela dizendo, a gente vai publicar, e ela tentando me demover da ideia. Fala, Bruno. Aí o que acontece? O livro chegou, enfim, aí começou aquele processo de produção, que nós trabalhamos com uma equipe muito boa, que é o Ney e a Cláudia Gamboa, lá da Dupla Design, né, que eles que desenvolveram o projeto gráfico do Batuta. Meus amigos queridos. São profissionais maravilhosos, trabalham conosco na maioria dos nossos livros, assim,
fantástico, sem palavras. E quando esse livro chegou para a gente, vamos colocá-lo. Precisa de algo especial. A editora é uma editora voltada, por enquanto, para a psicanálise. Não temos um selo infantil. Aí, em homenagem ao Batuta, nós demos o nome do nosso primeiro selo, né, do nosso selo infantil, Coleção Batuta. Quer dizer, o Batuta chegou para a gente de uma forma muito amorosa, e a gente, com o consentimento das autoras, deu o nome da coleção Batuta, que está aberta aí para receber inúmeros outros livros infantis. Né? Já tinha um desenho aí quando a gente estava esperando para começar, né, Tânia? Quem sabe, né? E aí? Nossa, é uma honra, né? Começar. E aí é uma outra coisa, de uma característica dessa editora tão bonita e tão ousada, né? É dar peso para a literatura infanto-juvenil, porque existe ainda muito preconceito no nosso país, como se fosse uma literatura menor. A gente tem uma mania boba, né, de classificar coisas como sendo menores, né, e maiores, cultura popular, cultura erudita, a gente, né, ainda tem essas coisas. E, Sandra, só complementando, pelos eventos que eu passei apresentando o Batuta, né, como em Porto Alegre, onde eu conheci a Helenita Ferrari, né, que já faz algum... tem uma instituição lá, que é o Espaço Winnicott de Passo Fundo. Nós estávamos em um local e eu contei, claro que com minhas palavras, essa história que vocês me contaram. Pessoas choraram, eram pessoas de idade, jovens. Teve uma pessoa que escutou essa história de longe e veio até a gente e falou: não quero saber nem todo o livro, quero comprar esse livro. Eu vou trabalhar com a questão do luto lá na minha clínica. Era um evento de psicanálise. Então, é um livro que está sendo muito bem aceito pelas pessoas, onde eu já escutei várias pessoas falarem que esse livro ele traz a ingenuidade da Ruth Rocha. Sabe aqueles livros da Ruth Rocha? Uhum. Então, eu já vi comparativos do livro do Batuta com livros da Ruth Rocha. Bruno, eu queria falar um pouquinho, posso? Claro, Helenita! Claro! Vai ser uma honra te ouvir. E primeiro, assim, a gente está encantada, né? Nós encontramos com o Batuta, né? Lá no encontro gaúcho, mas o Sérgio já nos tinha anunciado que o Batuta estava por vir, né? Já estava ali. E eu achei tão encantador o livro, porque, assim, primeiro, ele é colorido, né? Recheado de imagens que elas têm uma singularidade, assim, que como se o Batuta tivesse encontrado nessa vida muitas criaturinhas, né, e tivesse tido uma vida. Então, fala de partida, que eu também achei um termo tão bonito, porque geralmente a gente usa muito luto, a perda, e essa retomada da palavra partida deixou delicado, suave, né? Essa situação que é a morte, né? E em nenhum momento se fala de morte, mas se fala a todo momento. E eu me chamou a atenção, numa certa altura do livro, que é como se o Batuta quisesse ir embora e quisesse se despedir e precisasse ir encontrar com outros. Eu achei muito lindo isso, sabe? Porque às vezes a gente não sabe o que dizer muito para as crianças, né, do que acontece depois, e vocês dão uma ideia de que isso é uma passagem, uma partida, é para um encontro. Então, muito lindo isso, sabe? É um recurso, realmente, alguém escreveu aqui, terapêutico, né? É uma nova escrita, aborda a vida, aborda a morte, aborda a partida e aborda os encontros da vida e os novos encontros que vão ter depois, né? Então, muito lindo. Eu queria só dar os parabéns e agradecer muito a editora que editou, acho que, Sérgio, que bom, né? E vocês editaram esse livro, e parabéns pela persistência, são 16 anos com ele ali, né? Para ser lançado, né? Para ser pego essa criaturinha mágica. Obrigada, gurias.
Obrigada, Bruno e Sérgio, e o pessoal, né? Luciana também, né? Obrigada pelo teu depoimento. Que bom que você falou disso, o termo partida, porque o título também veio, né? Quando eu estava escrevendo a história, o título veio A Viagem de Batuta, quando a falta vira saudade, né? E eu fui elaborando, porque o título veio até primeiro. E eu fiquei pensando assim, como terapeuta, o cuidado que a gente tem que ter com os que vão, que é uma despedida digna, são os cuidados paliativos respeitosos que a gente tem que ter com um ser humano que está saindo da vida. Quando ele entra, ele tem que ser respeitado, quando ele sai, ele tem que ser respeitado também. E eu pensei, mas e o cuidado também com quem fica? A preparação, né? Então, me veio a ideia de que o Batuta ia cuidar da dona dele, ia preparar a dona para a partida. E que ele estava muito consciente de que o tempo dele tinha acabado aqui, que a viagem dele ia continuar. E que os amigos que ele amava, Minhoco Louco do Deserto, Borbolha Flor, a Mandacarola, já estavam lá, e que estavam esperando por ele, e que já estavam fazendo uma farra danada naquele céu, uma bagunça danada. Então, era uma maneira de dizer para a criança de que é sempre uma viagem, a gente está de passagem, e seja lá o que tiver do outro lado. Acho que dizer para a gente também, né, Sandra? É só para criança, né? Criança, adulto. Quando ele passou mal de verdade, eu liguei para a veterinária e ela disse, Tânia, eu posso fazer um oxigênio e ele ficar mais uma semana, né? Laura, pode ficar mais um tempo, né? O que você acha? Eu falei, não, é tempo dele ir, porque isso não é uma vida, né? Isso não é certo. Ele já não tem qualidade, né? A qualidade, ele já estava puxando o ar, né? E eu tive tempo de escrever uma camiseta minha, escrever Eu Amo Você, eu escrevi uma coisa, né? Eu até tirei uma foto da camisa dele, eu abraçando ele, que é um abraço assim, extremamente doído, mas extremamente que é como se eu quisesse entrar nele, entendeu? E ele ali morreu com aquela camisinha, eu fui, levei, e eu falei, eu quero segurar ele. Quando ela deu a injeção, aí a médica pediu, não, Tânia, eu queria que você ficasse fora. Eu respeitei também, não fiz muito, estava com muito clima de dizer, eu quero segurar ele, ele já estava em outra, entendeu? Aí eu só tinha segurado, né? Acho que esse abraço de exatamente, aquilo ali foi atemporal. Foram 2 abraços que eu dei para ele, que bastou, ele já não estava nem aqui. E foi muito bonito, e foi muito bom para mim fazer isso, poder me expressar dessa forma, poder dar esse abraço, poder escrever o que eu escrevi com a caneta pilô da minha camiseta, e ele está com o meu cheiro, entendeu? É uma coisa um pouco terra, um pouco bicho, porque eu viro um bicho nessa hora também, entende? Eu viro eu viro a dona, eu viro a mãe, eu viro a que cuidei, entendeu? A gente está falando dos nossos instintos, né? O quanto que isso é ancestral. Você tem que se permitir isso, né? Eu acho que você tem que permitir isso. É possível falar? Estão me ouvindo? Pode falar, Vânia. Certo. Prazer, boa noite para todo mundo. Eu queria queria aproveitar o momento para parabenizar a Tânia e Sandra. A Tânia é minha irmã, eu tenho a graça de ter essa irmã na minha vida há tantos anos. A Sandra, um prazer enorme em conhecer através da minha irmã e poder desfrutar do que vocês juntas conseguiram construir. Né? Eu sou terapeuta aqui em Fortaleza e realmente o livro ele se tornou um recurso terapêutico, né? E que nos serve, que contempla várias faixas etárias nisso que é o luto, que aí a gente atravessa aquilo que é aceitável, do que não é aceitável, do que é reconhecido, do que não é, né? E a oportunidade de lidar com o luto e com a perda de tantas ordens que chegam nas nossas vidas, né? Mas eu queria aproveitar o momento para parabenizar. Só fez incrementar assim as nossas prateleiras, aquilo
do material que a gente precisa ter, né? Podem construir mais, podem produzir mais, né? Eu do lado de cá fico muito agradecida, né? Porque mais um material eu já tive o prazer de pedir uma certa quantidade e foi-se embora, eu já estou assim, manda mais, meu irmão. Bruno, mais! O material, porque o material é muito bom. Então, parabéns, meninas, muito obrigada, viu? Obrigada. Beijos. Obrigada, Vânia, pela tua presença, Beijo. pelo teu depoimento, porque eu já escuto de você há muitos anos, né? Eu conheço toda a família, né? A Tânia Ficou próxima. compartilha comigo. Certo. A Simone também quer trazer uma palavrinha, né, Simone? Desde quando, né, o Sérgio divulgou no Instagram este livro, eu fiquei assim, muito curiosa para conhecer. Ainda não conheço, vou comprá-lo imediatamente. Tem até o link aqui no chat. Sim. A minha família e eu, nós estamos passando por um luto muito grande da minha sobrinha de 22 anos, que partiu, fez 1 ano e 4 meses ontem, né? E repentinamente, com 22 aninhos de idade, a coisa mais linda do mundo. E, enfim, eu fiquei louca para ler, para mandar para minha irmã e tudo. Mas, voltando aqui à fala do Bruno, né? A gente realmente entende, mais uma vez, eu sempre acreditei nisso, que a literatura infantil ela não atende só o público criança, né? A mim, principalmente, eu trabalho com crianças, mais crianças. O público está estendendo a idade, mas o meu forte é crianças, né? Sou psicóloga, estudiosa da psicanálise, tentando ser uma psicanalista. E eu vejo como os livros infantis bons servem para qualquer idade, né? Independente de eu ter 90, 10 anos, se a história for boa ou houver um processo de identificação por parte do leitor, ela se torna muito válida, né? O Maurício Leite, o autor da Mala de Leitura, ele sempre disse isso, não existe literatura infantil, existe literatura, né? E a gente tem muitos exemplos disso. Só mais uma pinceladinha. Ano passado, uma paciente minha perdeu o pai repentinamente. E foi uma situação bem trágica, e ela é uma criança muito fechada para falar dos sentimentos, e eu achei muito interessante como que a gente conseguiu, igual vocês falaram, sem ter que dizer morte, ela atravessar um pouco, ela poder falar um pouco do que ela sentia. Então, a gente começou com um rabisco, a gente brincou de rabiscar, e depois o rabisco, eu dava uma rabiscada, ela completava o meu rabisco e foi virando aquela coisa toda. Depois eu arrisquei propor para ela, vamos agora fazer um desenho secreto. Cada uma faz um desenho sem a outra ver. Aí eu botei uma caixa e, enfim, depois, se quiser, a gente pode mostrar. E ela começou a desenhar e ia falando assim, tem tanta gota, nossa, mas tem gota demais. E eu só ouvindo e já entendendo, mas não entrei muito. Ah, tá. Final das contas, ela desenhou um cano muito bem desenhado, um cano com uns buracos. O cano tinha enchido tanto que estourou e saiu jato de água para tudo quanto foi lado, até formar um poço no chão. E dentro desse cano, você vê o desenho de uma pessoa, quase ela fazia e deixava assim bem apagado, para não... Aquela dificuldade que ela tinha, né? Mas, enfim, isso foi incrível, porque a partir daí a gente começou a fazer desenhos, e graças a Deus ela está bem, sabe? Tem atravessado esse luto que foi muito complexo para ela. Ela tem apenas 8 anos, né? Então, assim, a literatura, a arte realmente é escandalosamente
válida, né, nos nossos trabalhos terapêuticos. Com É isso, certeza, parabéns para você Simone. e eu quero o livro. Com certeza, Obrigada, Simone, essa Simone. vazão é isso, né? Não, todo meio de vazão é muito válido. A Mônica também Luciana. quer... Oi, Bruno. Ah, tá. Por favor, a Mônica. Depois eu preciso até te perguntar, porque eu sei que a gente precisa encerrar, né? Mas a Mônica quer trazer... Não, eu só ia colocar alguma coisa, desculpa. É um vídeo o qual a Sandra e a Tânia falaram de uma senhora que, da percepção dela ao receber o livro, ao ler o livro da Viagem de Batuta. Mas pode prosseguir com a pergunta da Mônica. Estamos abertos, Mônica. Oi, boa noite. Assim como a Vânia, é um agradecimento também, porque quando eu trabalhei o livro com os meus alunos, né, que eles têm 4 anos, que seria assim, eu via como a forma mais leve, né, e suave de trabalhar a perda e a partida. Quando eu me deparei assim com um livro tão rico, que eu pude trabalhar outras abordagens, por exemplo, a amizade, na hora que fala que o Batuta aprende, né, com os amigos, cada um ensina, né, tem algo a ensinar. E era uma fase que eles estavam bem ariscos uns com os outros, assim, eu não quero ser seu, eu sou amigo só de fulano. E a gente trouxe também, né, esse valor da amizade, da importância, né, que cada um tem e que cada um contribui de certa forma. Ajudou também no processo de alfabetização, que a gente está aprendendo as famílias silábicas do B, do T, então o B com A, o Ba, mais o Tu, mais o Tá, Batuta. Aí eles formaram. E no dia 21 agora foi o dia da árvore, né? E a gente plantou uma árvore lá na escola, eu plantei com eles um abacateiro. E na hora, a memória de criança é muito boa, né? A gente já tinha mais de uma semana que tinha lido o livro e eles falaram, será que vai nascer um pé de batuta aqui? Com um abacateiro. Porque eles lembraram, né, do pé de jasmim. Então, foi muito importante. A Tânia é muito importante para mim, é muito especial e parabéns para vocês duas. Obrigada. Obrigada, Mônica. Obrigada. Que história linda. Você sabe, Mônica, que o Batuta tem muitos amigos, né? Ele tem uma característica que é a característica deveria ser uma característica de todos os seres humanos, mas acho que tem que ser uma característica muito dos terapeutas. A capacidade de aprender a língua do outro. Eu não estou falando um idioma estrangeiro, estou falando uma língua do outro mesmo, do afeto, porque cada paciente meu, eu tenho que aprender, entrar no universo dele, a língua dele, o que ele gosta, o que ele pensa, o que ele faz. Essa comunicação que é possível tornar esse encontro como objeto de cura, né? Servir para alguma coisa. Então, assim, o Batuta tinha essa capacidade de estar com os amigos e ir aprendendo a língua das flores, dos bichos, dos amigos, né? Então, enfim, não sei de onde eu tirei essa ideia, mas eu gosto da ideia. Eu acho que a ideia foi muito boa. Né? Experimentando no consultório, que é o que eu acho que me dá muita alegria, cada encontro aprender um pouco mais a língua do outro, sabe? Muito bom, bacana. Sandra. Depois, muito bom. Dá uma palavrinha também, não sei se dá tempo depois. Pode falar para a gente encerrar, Andressa. Tá. Primeiro eu queria agradecer, enfim, ao Bruno, o Sérgio, a Sandra, a Tânia, né? Enfim, ao Espaço do Eu Que Luto, esse grupo, né, que conseguiu a gente estar aqui, proporcionar esse momento para a gente estar aqui conversando sobre esse livro tão maravilhoso. Confesso para vocês também que eu estou hoje num momento de luto, também perdi uma pessoa, tive que me despedir, e aí eu pensei, bom, eu vou participar, porque eu acho que é justamente um grupo que me remete ao acolhimento, que eu acho que é isso que nesses momentos a gente também precisa, né? E eu queria dizer, com relação ao livro, né, assim, que fui eu que chorei, tá, Bruno? Contou a história lá.
porque eu perdi um bichinho e me lembrei da minha cachorrinha, enfim. Adquiri o livro daí e passei a trabalhar com o livro, não somente como a partida para a morte, porque ele, não sei se foi uma leitura minha, fica meio subentendido se a partida é para a vida ou se a partida é para a morte, né? Se ele veio fazer uma viagem aqui, né, e depois voltou para o lugarzinho dele, porque ele é um anjo, né? Enfim, e tem uma parte do livro que é a lua, seria a lua ou um buraco. E isso eu trabalhei muito com uma criança em atendimento do buraco da falta ou da lua, né? Era para ser um buraco. Era para ser um buraco. E remete também à lua. Mas aí aqui tá, como ele preencheu, eu falei, era para ser um buraco. Eu fiquei um pouquinho temperamental quando eu vi isso, vou ser sincera. Mas o problema é que para fazer esse buraco, você tem que ter uma lâmina que corta, essa lâmina sai cara, né, Sérgio? Um pouquinho pesada. Então, quando eu vi que estava a lua, eu me preenchi. No buraco, eu não senti essa necessidade de ter o buraco. Porque eu queria exatamente isso, que ao pegar, né, eu não queria mais o buraco. Aí eu falei, ficou perfeito. O primeiro, exatamente. É maravilhoso, porque é um buraco, dependendo do ponto de vista, que a gente preenche quando a gente traz a Lua, que tem tantos significados como um outro planeta, com vida, com lembranças, com pensamentos. No final, ele está projetado nessa Lua. Exato, ele lá dentro. Entendeu? Então, assim, né? Por isso que eu falei, uma harmonia, eu falei, tá bom, precisa buraco não, tá ótimo. Exatamente. Outra questão assim que eu queria compartilhar, de que também eu achei de uma sensibilidade do livro, é um olhar de um cãozinho para o mundo, né? Sem distinguir as diferenças, é a vida, né? É o bonito da vida, é o colorido, é a borboleta, é o que ela faz. Não tem diferenças entre que bicho que é, os bichos são misturadinhos. E isso também, com as crianças, o quanto é importante também poder trabalhar que essas questões, tem que ser assim, essas diferenças que fazem em todas as questões, né? A gente, às vezes, até gênero, racial, essas diferenças que a gente vê aqui, né? Que está em pauta, que a gente fala, e as crianças ainda estão reconhecendo as diferenças e vê que o mundo é assim, o mundo é colorido, né? A visão do mundo com essa integração nas diferenças e essa complementação das diferenças, né? Eu achei de uma sensibilidade a obra que me tocou muito, então eu queria deixar esse registro, assim, para vocês, né, de que eu me emocionei antes de ler, né, e quando eu li eu fiquei muito tocada, e a gente falou no nosso grupo do Espaço Ínico aqui de Passo Fundo sobre o livro, já está sendo muito utilizado como instrumento terapêutico no consultório, as crianças veem muito a finitude da vida através dos bichinhos, né? Às vezes é a formiguinha que morreu, é o passarinho que estava morto na rua. Então, assim, é um instrumento de trabalho, se tornou assim para mim. Então, muito obrigada, assim, parabéns a toda essa equipe aí que colocou o Batuta a viajar pelas nossas mãos. Luciana, eu posso falar uma coisinha rápida também? Claro, eu estou pelo tempo de vocês. Tá. Alguma coisa que a Andressa... Obrigada, viu? Só te agradecer muito. Muito obrigada por você compartilhar conosco o teu luto e o teu depoimento. Você achei muito interessante. Serginho, fala aí. É uma coisa que a Andressa falou e tem uma coisa para a Tânia também. Quando eu era pequeno, eu olhava para o céu quando estava a lua e sempre achava que a gente estava coberto por uma tampa e a lua era a saída. Então, nunca era o planeta, era uma forma de saída. Só que, às vezes, a Lua ficava mais cheia e maior. E aí, às vezes, eu pensava, estamos mais próximos da saída, porque o buraco cresceu, a gente está se aproximando, né? Então, a Lua nunca era alguma coisa assim de uma falta. É uma forma da gente sair, era uma forma da gente chegar até o mundo. Aí, eu mandei o livro também para minha sobrinha,
E minha mãe disse, ela leu, minha sobrinha está fazendo 6 anos agora em dezembro. Ela leu, ela adorou. Mas depois, quando ela foi ler pela 15ª vez, ela já está inventando as histórias do Batuta por ela mesma. Então, ela já criou outro livro do Batuta. Já outras viagens do Batuta, né? Sim. Volume 2, 3. Exato. Bom, né? Bom isso, porque acho que a boa história é essa, mesmo de contar histórias para os meus filhos e a gente ter uma história que eles amavam, que era assim, uma história, eles iam inventando comigo, nunca tinha fim, né? Eu começava a contar um pedaço, eles iam inventando, nunca tinha fim. De novo, já que a gente está com o povo do Winnicott, o espaço Winnicott, né? E que a gente não é nada se a gente não exerce a nossa capacidade de brincar e de criar, né? Então, a gente precisa criar esse mundo que a gente vive, que a gente habita, porque só assim a vida tem sentido. Vou dizer para vocês, o Batuta coroou um final de um período muito sombrio para mim, de perdas de lutos e de pandemia. Esse brincalhão lúdico dele, o lançamento do livro, tem me trazido tanta alegria, resgatado a minha capacidade de brincar. Assim, é impressionante, né? Porque eu também, até hoje, quando leio Batuta, eu choro, porque eu choro com a morte do Batuta, embora eu saiba o tempo todo ele está fazendo essa viagem, né? Mas eu choro, porque ele é muito fundamental, um Batuta na vida da gente que ensine a gente a língua do afeto, né? Da amorosidade. Da amorosidade. Eu também quero dizer a vocês que foi um prazer estar com todo esse pessoal aí, né? Uma fera boa, todo mundo sorrindo, todo mundo falando de uma forma. Vocês conseguiram ler as mensagens no chat, Sandra e Tânia? Porque não tem como mandar para a gente depois? Eu não sou tão profissional ainda não. Mas eu amei tudo que a Laura falou. Laura, eu achei muito interessante essa sua abordagem que você falou dos animais. E outra coisa que necessariamente, eu creio que com a Sandra também, em relação a mim, nada tem que acabar aqui. Quem quiser me escrever, pode escrever. Quem quiser me contar coisa, pode contar. Tudo sair sempre uma ideia. Entendeu? Então, assim, eu estou sempre aberta para qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de ideia. Adorei conversar com vocês, achei que foi uma oportunidade que eu estou extremamente feliz, me sentindo muito alimentada, muito nutrida, né? Bem nutrida, né? E nós agradecemos, Tânia. Boa viagem para você de volta e continua. Podem me escrever, tá, gente? Pode escrever que eu respondo sim, não tem isso não, e a gente troca ideia. Laura, eu conto para você a história estou falando para a Laura, que a Laura tem que ver com os animais, né? Laura, eu conto para você a Jasmine. A Jasmine, né? Sei lá que se vai vir uma Jasmine aí que não veio e não enxerga, como é que eu vou lidar com isso? Vamos ver. Pois é. Luciana, só complementando aqui, né, aproveitando esse quase final, que quem entrar lá no site agora, no site da INM Editora, inimeditora.com.br, e comprar o Batuta, vai ganhar um brinde exclusivo do Batuta. Olha que maravilha, ó. Uma eco bag exclusiva do Batuta, tá, pessoal? Olha aí, que legal. Qualidade muito boa dela, 100% algodão, né? Então, entrando lá no nosso site, comprando o Batuta, a gente vai dar essa eco bag como um brinde. E eu lembro mais, eu tenho aqui um videozinho de 40 segundos, eu queria muito que as pessoas pudessem ver. Claro, a gente pode colocar para finalizar, Bruno. É o videozinho da dona Alice Leme Barbosa. Ela é moradora de Campinas, lá em São Paulo. Ela tem 95 anos e falou para Tânia Botelho que lê a Bíblia todos os anos e já teve vários cachorrinhos. Atualmente ela tem 5 filhos, 11 netos, 7 bisnetos e 4 tataranetos. Uma das leitoras lá do Batuta. Deixa eu colocar aqui para que vocês possam ver a percepção dela sobre o Batuta. Oi, foi. Pronto, Alice. Tânia, tudo bem, Tânia? Deixa eu mostrar o livro. Só que eu estou chorando muito de ler esse livro aqui, coisa mais linda do mundo, viu?
Eu chorava, li um pouco, chorava, parava, vou ler o resto, chorava de novo. Os desenhos, coisa mais linda, viu? Mas que inteligência. Deus que abençoe muito você, viu? Ai, coisa linda, viu? Nossa. Os desenhos e o Batuta, tudo bonitinho. Eu chorei muito, viu? Obrigada, viu? Deus que abençoe. Ai, Mostra o livro, dona Alice. a viagem de Batuta. Ai. Então, Que bonito, Bruno. gente. Oh, que graça, Fiquei muito né? tocado com esse vídeo. Depoimento. Obrigada, muito lindo. Muito E lindo. a dona Alice ficou viúva, né? Então, o Batuta também Também entrando é. ali como recurso, né? Sim. Para ela poder falar da dor dela. Imagina, 95 anos, perder um companheiro da vida toda, né? Uhum. A gente sabe o que é isso, né? E como falar sobre um luto possibilita a gente falar sobre tantos lutos, né? Muito obrigada, Sandra. Muito obrigada, Tânia. Muito obrigada a todos que Obrigada a participaram. todos. Obrigada a todos. Bruno, Sérgio, obrigada pela Obrigado. oportunidade. Helenita, Andressa, todo mundo que Obrigada. participou conosco. Muito obrigada. Nós Boa que noite, agradecemos pessoal. E também. como diz a Tânia, não precisa ser a única vez, né? Não, por favor, tá? Todos, Helenice, Patrícia, a Maria Emília, é porque meu óculos é péssimo, tá, gente? Repara não. Enfim, todos que estão aqui, Vânia, Mônica, Andressa, Miriam, Rosária, Eline, Patrícia, Vânia. Mônica, Antônia, Andressa, enfim. Helenita. Nós agradecemos muito a Sérgio. presença de vocês. Muito bom, parabéns. Muito obrigada, Obrigada. pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Beijo. Obrigado, Boa pessoal. noite. Obrigado. Até Tchau. breve. É breve. Tchau. Tchau, boa Até noite. breve. Boa noite a todos. Muito É. obrigado. Boa noite. Boa noite.